Boa tarde a todos. 4 pontos importantes na preservação alveolar com a utilização de LPRF. Eu sou Sandra Fabiano, sou especialista em periodontia e mestre em implantodontia. Sou professora há mais de 20 anos e amo ensinar. E sou professora coordenadora de um curso de especialização na Faculdade São Leopoldo Mandic. Mas, afinal, o que é preservação do rebordo alveolar pós-extrações? Quando nos encaminha ou chega até nós um dente dado como perdido, com diagnóstico de perdido, normalmente eu pego muito dente fraturado, raiz fraturada. Eu sempre penso que nós todos aqui, nós não nos formamos para extrair dente. Nós nos formamos para cuidar do nosso paciente. Eu, como periodontista raiz, que eu sempre falo que eu sou uma implantodontista, uma periodontista que sou implantodontista, eu sou periodontista. Eu estou acostumada com prevenção a tratar doença periodontal, desde que eu fiz meu curso de especialização e trouxe isso comigo, essa bagagem comigo para a implantodontia. Eu sempre penso que, se o dente está perdido, menos que seja por um acidente, ele falhou a prevenção primária, falhou a prevenção primária. E falhou também a prevenção secundária, que a prevenção secundária você ainda pode arrumar soluções para aquele dente que está com um problema que a prevenção primária falhou. Então, só nos resta uma exodontia e acabou? Só isso? Eu nunca achei isso. Eu comecei meu mestrado em 2002, em 2003, e desde a década de 90, desde a pério, eu sempre pensei em preservação, sempre pensei em promover a saúde do paciente. Por isso que eu acho que a preservação do rebordo alveolar se enquadra na promoção de saúde, porque falhou a prevenção primária e a secundária. Em 2003, eu vi num congresso, eu assisti, ou melhor, assisti no congresso, um grande professor, Anthony Scler, estou até com o livro dele aqui em homenagem a ele, do Anthony Scler. Eu comprei esse livro em 2003, quando eu fui nesse congresso em Boston, e escutei ele falando uma coisa muito interessante, usando um termo chamado Biocoal Technique, que nada mais é, ele já falava das bases biológicas, nada mais é que a preservação do rebordo alveolar com finalidade de reabilitação oral, ou de uma ponte fixa, ou com finalidade de implante. Ele tem um curso, ele é de Miami, ele tem um curso lá em Miami. E eu olhava aquilo, eu comprei o livro dele, e ele já falava, nessa época, nas bases biológicas, que o dente perde muito osso após extrações, mas logo em seguida, no próximo congresso, em 2005, 2006, o doutor Maurício Araújo já tinha lançado, em 2005, já tinha lançado o artigo clássico dele. Em 2003 também, quando eu fui em Canarópolis, já tinha escrito um artigo sobre o mesmo assunto, sobre como é que ocorre essa cicatrização do alvéolo pós-extração. Lançou essa base biológica, porque nós, como clínicos, não só o especialista, vocês, como clínico geral e como especialistas, a gente tem que ter o respaldo da literatura via as bases biológicas para respaldar a nossa clínica. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui, então vamos comentar, que vai ser o primeiro ponto para qualquer preservação, com qualquer biomaterial, seja ele PRF, seja somente osso autógeno, seja osso liofilizado, seja osso xenógeno, seja osso sintético, qualquer substituto ósseo. O primeiro ponto é você entender a dinâmica deste alvéolo pós-extração. Mesmo porque eu vou ter que conversar com o meu paciente. Quando eu vou propor a ele isso. Eu sempre, isso já é da minha vida, isso pertence a mim, como periodontista e implantodontista raiz. Eu quero preservar esse alvéolo. E vocês, como clínico, podem e devem preservar o alvéolo. Vocês têm que conhecer essa dinâmica, têm que entender o porquê
para você poder ter confiança e passar essa confiança para o seu paciente. Eu vou compartilhar uma tela para a gente continuar conversando. Então, nesse slide, a gente vai entender muito bem o processo alveolar e o porquê dessa remodelação muito rápida, dessa reabsorção muito rápida na parede vestibular, principalmente dos dentes anteriores da maxila, da pré-maxila, e onde a demanda estética é maior, né? Aqui eles mostram, esse artigo é um artigo que também participa o Maurício Araújo, é do grupo deles, da Viviane Chapuis, do Maurício Araújo, da Noel Buser. Eles falam da relevância dessas perdas dimensionais que ocorrem em áreas estéticas, em sítios estéticos pós-extração. Eles colocam uma tomografia de um rebordo alveolar fino, né, de uma parede vestibular fina e de uma parede mais espessa. Imediatamente pós-extração, aqui vamos ver a fina primeiro, pós-extração, e 8 semanas após a extração, a gente já percebe uma perda dimensional vertical e uma perda dimensional horizontal. Aqui a gente consegue compreender essa dinâmica do processo alveolar, porque, na verdade, ocorre uma remodelação fisiológica. Essa reabsorção é uma remodelação fisiológica, uma vez que o processo alveolar é dente dependente. Se eu tiro esse dente, se eu tiro esse elemento dentário, esta parede vestibular, que é muito fina nessa região, ela vai ser remodelada ou reabsorvida, falando mais claramente aqui para todo mundo entender. Ela vai ser reabsorvida em muito pouco tempo. E se eu pego um rebordo um pouco mais espesso, dá para ver nitidamente aqui, vocês vão ver também que depois de 8 semanas, aqui imediatamente após a extração, em 8 semanas já ocorre também uma perda dimensional. Já começa a ocorrer essa atrofia desse rebordo alveolar pós-extração. Tanto vertical, como já horizontal também. Você vê que aqui o rebordo está muito mais espesso. Em relação a esse rebordo espesso, eu queria só fazer um comentário. A literatura nos mostra que é muito difícil ter um rebordo espesso como esse. Artigo do Januário, ele demonstra isso, né? Examinando 250 tomografias, que a maioria tem um rebordo igual ou menor que 1 milímetro. 2 milímetros já seria muito espesso. Ocorre, mas é muito raro. A maioria, nessa maioria de 1 milímetro, 50% é igual ou menor que 0,5 milímetros. Você vê como é que essa perda é muito rápida e como essa perda é muito relevante em áreas estéticas, onde a demanda estética é grande, onde o nosso paciente é exigente, e nós também. Nos respalda a pensar numa preservação para minimizar essa perda fisiológica natural que ocorre. E ela ocorre por quê? Ela ocorre porque a parte interna do osso alveolar, parte interna, aqui está maior, dá para ver melhor, ela é chamada de bundle bone, é a parte onde se insere as fibras de Sharp, que se insere no osso alveolar, se insere no dente, no cimento radicular. Esse osso é um osso primário. Esse osso não é igual ao resto do osso alveolar, que já é um osso mais basal, um osso mais trabeculado, é um osso mais maduro. E você perde muito rápido por ser esse osso primário, e também porque quando você extrai o dente, você faz a ruptura do ligamento periodontal. O ligamento periodontal, que é uma fonte de células. Então, você tem essa perda muito rápida, que a literatura demonstra também
que após a extração dentária, principalmente nessas áreas estéticas, ocorre em áreas posteriores também, mas nas áreas estéticas, esse osso da parede vestibular do alvéolo ele é muito fino. Ele é muito fino. O que é 0,5 milímetros? Muito fino. E essa é a base biológica, né? É a racionalidade biológica e clínica para nós procedermos à preservação do rebordo alveolar pós-extração. E a consequência da não preservação? A mesma coisa que eu falei antes da gente saber, da gente ter confiança para conversar com o nosso paciente, falar, nós não vamos simplesmente extrair seu dente. Por um motivo também, eu não posso, meu Deus, nessa altura de 2021, extrair o dente do meu paciente e não pensar no estado da arte de 2021, com tanta coisa, com tanto artigo, tanta literatura respaldando esse protocolo. Eu tenho que passar para o meu paciente opções. Eu não posso simplesmente falar... Eu estou falando muito com o clínico geral aqui, você que é clínico geral. O especialista, geralmente, ele já aprende no curso de especialização dele essa importância. Ele vê, pelo menos no meu curso, nós passamos por toda essa base biológica, todos esses artigos, Cardarópoli, Maurício Araújo, Viviane Chapuis, Daniel Buto, nós passamos por tudo para poder respaldar a nossa clínica. E você tem que mostrar para o seu paciente também a consequência da não preservação. Por quê? A consequência da não preservação ela é drástica. Se você perde 2/3 desse osso alveolar é perdido nos 3 primeiros meses. E depois de 1 ano, você já perdeu 50% desse rebordo. Você já imaginou um paciente que extrai um dente só, não faz nada de extrair, só passa a regeneração, depois de 4, 5 anos? A gente pega muito isso na clínica da faculdade e no consultório também. Chega um paciente como esse aqui, ó. Já extraí há muito tempo esse dente, não me propuseram nada e hoje me incomoda essa prótese removível que eu uso. Com esse defeito horrível, quando eu tiro para higienizar, eu fico constrangido. Isso vai ocorrer, às vezes, numa pré-maxila inteira. E aonde eu tenho que mostrar para o meu paciente que se ele não fizer a preservação desse rebordo alveolar mais tarde, mesmo que ele não possa fazer o implante agora. Todo mundo nessa vida, gente. Um paciente que agora, principalmente nessa época de pandemia, eu não posso fazer um implante agora, eu preciso de extrair esse dente, porque ele está fraturado, partiu ao meio aqui. O dentista pode se sensibilizar e pode oferecer para ele que ele preserve esse rebordo alveolar. Mais tarde, ele pensa se ele vai instalar um implante ou se ele não vai instalar um implante. Eu tenho que dar opções e tenho que mostrar para o meu paciente, é bom ter fotos no consultório, no seu computador, a consequência da não preservação. A consequência para esse paciente foi muito drástica. Como a gente pode ver aqui, foi uma perda drástica de tecido mole e de tecido duro. Não só de tecido mole, não só de tecido duro, que aqui é claro nessa tomografia, né, em comparação com o resto, com o rebordo alveolar dos outros dentes. Eu acho isso assim, inaceitável, né? Eu acho isso não é novo, esse protocolo. Eu estou falando que em 2003 eu já vi, e muita gente viu, muita gente já ouviu falar, mas não se interessou, não é sua área de atuação. Mas sim, nós somos dentistas. Nós somos dentistas. A nossa obrigação é promover a saúde do paciente. A nossa obrigação é dar para ele opções e não somente uma extração. O clínico geral também pode e deve fazer a preservação do rebordo alveolar após extrações. A perda do tecido mole, obviamente, acompanha a perda do tecido duro. Então, pacientes como este precisam de uma cirurgia, se ele quiser e quer, no caso ele quis, numa outra aula eu mostro o caso inteiro dele,
ele quis reconstruir esse rebordo, é uma cirurgia muito mais complexa. E a gente fez uma estimativa sobre isso, né? Onde a gente chegou à conclusão que entre você fazer a preservação do rebordo alveolar, seja com biomaterial, seja com PRF, o paciente ele tem uma lucratividade de 37,5%. O dentista tem uma lucratividade de mais 40%. O paciente deixa de gastar os 37,5%. Porque em cirurgias mais complexas que tem que ser feita. Ninguém está falando que não tem que ser feita cirurgia complexa. Eu faço no meu curso, os meus alunos saem aprendendo a fazer reconstruções. Né? Afinal de contas, é uma regeneração óssea guiada, verticais e horizontais, mas você gasta muito mais insumo. Você gasta outra coisa que é ouro para nós. Tempo de cadeira. Hora clínica. Para o paciente também. Hora clínica de cadeira são cirurgias que às vezes demoram 3 horas e meia, quando com uma preservação em dentes que você consiga extrair com toda a técnica, a traumática, com os instrumentais corretos, você demora 1 hora e meia. Se demorar muito, sem experiência, 2 horas. Em outras cirurgias mais complexas, às vezes 4 horas. E isso na cirurgia de reconstrução, cirurgia complexa, mais mórbida. É previsível? É previsível também, mas é muito mais previsível se você preservar o rebordo alveolar do seu paciente. Óbvio, é uma cirurgia, é um procedimento mais simples. Ele não é um procedimento mais simples, ele é um procedimento mais fácil, você tem mais facilidade de fazer, se você seguir o passo a passo. Ele não é simples, ele requer um planejamento. Nessas cirurgias, você pode ter menos previsibilidade e ter que fazer uma segunda cirurgia. Normalmente, esse paciente fez primeira reconstrução, normalmente a linha mucogengival vai vir para o palato na hora de fechar. Você tem que ter o fechamento primário aqui. Sendo que na preservação, a técnica que nós usamos, nós não fazemos o fechamento primário. A gente deixa aberto, você faz um selamento desse alvéolo e você não desloca a linha mucogengival, que é preciosa para a estética. E você vai ter que fazer depois tecido conjuntivo ou um mucograft. Você vai ter que fazer uma reconstrução de tecido mole também. Então, não é custo-benefício nem para mim e nem para o meu paciente. Eu vou ter muito mais lucratividade fazendo a preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Esse paciente, por exemplo, chegou no consultório, né? Assim, interessante que ele reclamava de mais dor no pré-molar. Mandamos para o endodontista muito bom, pediu uma tomografia logo e observou e mandou de volta, né? Que o problema dele era com o canino. E ele já tinha passado por inúmeros, provavelmente, dentistas, e só estava agravando esse caso. Olha, você vê o granuloma que se tinha aqui, ó. Esse é outro caso também, que é um ponto que nós estamos tocando aqui de promoção de saúde. Você perceber, isso seria, no começo desse processo, uma prevenção secundária, que também não foi feita. A extração foi feita e a dor passou, né? Então, a gente tem que entender para poder explicar para o nosso paciente, para poder ter confiança, entender como se faz, para ter facilidade, e é um procedimento previsível e seguro, desde que você siga o passo a passo. No passo a passo, obviamente, a gente, numa extração dessa natureza, para preservar toda essa arquitetura periimplantar aqui, ó, porque esse paciente aqui vai colocar implante, você vai ter que fazer uma extração atraumática, né? Tem aluno que fala, mas existe extração atraumática? É óbvio que existe, desde que você utilize os instrumentos adequados. Aqui tem um periótomo, aqui tem uma microlâmina, aqui tem um fórceps super delicado, você não vai usar um fórceps grande, você não vai usar uma alavanca mais bruta aqui, você vai trabalhar muito nas proximais, você não vai mexer
Lembra do outro slide anterior, você vê como é que a parede, naquele caso, nós tiramos e preservamos a parede vestibular, hein? Delicadamente, você vai trabalhar nas proximais, você não mexe na vestibular. Vai trabalhar aqui na palatina. Eu gosto muito de uma microlâmina para ajudar nessa sindesmotonia. E vem com força bem delicado para você tirar o dente. Então, esse é o primeiro ponto, que é inerente a qualquer protocolo que eu faça, com substituto ósseo, com PRF, ou com substituto ósseo sozinho, porque foi uma pergunta que me fizeram. Sempre eu vou ter que fazer, numa live que eu fiz, sempre eu vou ter que fazer. Eu fiz uma caixinha de pergunta também, né? Sempre estou fazendo, vocês fiquem de olho. Eu sempre vou ter que fazer com PRF, eu falo, não, você muitas vezes você pode fazer somente com substituto ósseo, né? O PRF ele tem as vantagens, pontos importantes que nós vamos falar agora. Então, por que fazer LPRF? Eu já falei do primeiro ponto, que é inerente a qualquer protocolo de preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Eu falei planejamento, a tomografia, a conversa que eu vou ter com o meu paciente, numa anamnese direcionada, eu peço os exames. Eu falei tudo antes de sentar na cadeira, e quando senta na cadeira, eu vou fazer uma extração atraumática. Isso seria um combo, seria o primeiro ponto, e agora nós vamos ver os outros 3 pontos que são super importantes, já usando o LPRF. O primeiro ponto que eu quero destacar, eu já falei antes, eu acho que a clínica é soberana, mas a clínica tem que ser embasada pela literatura, pelo estado da arte atual, pelo que tem aí na comunidade científica. Hoje, com a internet, com a web, com as aulas online, a gente tem muito acesso, e você, clínico geral, deve ler, deve estudar mais um pouco, ler literatura vigente, para entender por que você está fazendo determinado protocolo, por que determinado protocolo pode ser previsível, pode ser seguro, pode ser fácil, é embasado pela literatura. Eu tenho passo a passo, eu posso fazer esse protocolo. O PRF ele é muito embasado pela literatura. Eu coloquei pouca coisa aqui, mas se você jogar no Google Acadêmico, tem números. Eu coloquei mais artigos de revisões sistemáticas, que são artigos mais robustos, né? Alguns aqui falando já de sítios de extração de alvéolos pós-extração, outros falando esse aqui está falando de elevação do seio maxilar, mas aqui, olha, preservação, procurei escolher do rebordo alveolar, eu mando para vocês todos os artigos que eu expuser aqui, que não são muitos, porque hoje a nossa conversa é menor. É uma revisão sistemática de 2017, atual, eu mando para vocês. Esse grupo eu gosto muito, é o grupo do Nelson Pinto, que é um dos meus queridíssimos sotietes, do professor Nelson Pinto, do Chile, mas o Máximo Del Fábio é o máximo. O Strauss também, ele fala sobre os resultados da fibrina rica em plaquetas na terapia com implante, também uma revisão sistemática. E esse é um grupo aqui, é do Mourão, que eu já fiz uma live com ele, é o grupo da UF, que publica bastante, falando sobre o segundo ponto que eu vou falar com vocês, que é o pós-cirúrgico melhor, mais confortável, se utilizando o LPRF. Então, o LPRF, essa aula, pelo período que tem, a gente ainda vai fazer uma aula mais específica. Vocês fiquem de olho no que a gente está falando aqui, porque esse artigo aqui, porque a gente vai falar muito ainda sobre LPRF, é um artigo do Dr. Joseph Chocron, lançou as bases lá em 2001, e em 2006, ele, juntamente com David Dohan, o Joseph Chocron está aqui, lançaram, né, como que seria isso? Como seria o protocolo, os conceitos, a evolução do que eles estavam pesquisando, do que o Chocron começou em 2001, né?
A parte 1, tem a parte 1 e a parte 2. Quem quiser, me mandem um direct ou me mandem uma mensagem. Eu tenho o maior prazer em falar com todo mundo. Sempre. Eu não tenho preguiça, eu gosto dessa interação. A gente já estamos fazendo o grupo do Time Regenera, que é uma comunidade onde nós vamos estudar, nós vamos dividir casos mais complexos, semanalmente ou quinzenalmente, vamos disponibilizar artigos e eu disponibilizo para vocês. Ele lançou as bases do PRF, que é a fibrina, que é uma sigla em inglês, né? PRF. Tem gente que fala fibrina rica em plasma, ou plasma rico em fibrina. Não, é fibrina rica em plaquetas, onde é coletado o sangue como no laboratório você faz, o sangue é levado para uma centrífuga, o protocolo que o nosso grupo faz, eu e os meus professores, o meu grupo é o LPRF, que é uma centrífuga que foi idealizada pelo Choclum, essa centrífuga, na época que o Choclum ainda pesquisava para a Intraloc. Hoje quem vende aqui no Brasil é a BioHorizon. Aliás, quem vende mundialmente, porque no Brasil a Intraloc continua com o nome Intraloc, ainda vende a Intraspin. Ela é a que faz o protocolo LPRF. Centrífuga? Tem muitas. Tem o Choclum, depois que ele saiu da Intraloc, ele fez a dele, a Duo, excelente. Nós temos... prestar homenagem a ele, porque ele teve a sacada. E ao David Dorhan, obviamente, pelas pesquisas, as grandes pesquisas foram com David Dorhan. Nós temos a Duo, são as mais faladas mundialmente, que é a Intraspin e a Duo. Aqui no Brasil, nós temos o professor Leonel de Oliveira, com seu protocolo Fibrin, que também utiliza uma centrífuga apropriada e que faz todos os protocolos quando ela é digital. E também agradecemos a ele ele e a professora Moira Leão, de ter junto ao CFO ajudado na norma que possibilita que nós, cirurgiões dentistas, façamos a venopunção. Depois a gente vai dar a norma para vocês também, se vocês quiserem. Eu coloco o número da norma mais para frente. Então, a gente obtém um tubo, vários tubos, depende do protocolo para a preservação do rebordo alveolar, menos tubo. A gente obtém, a parte de cima tem um plasma pobre, acelular. Na parte do meio, que nós temos essa fibrina polimerizada, porque quando você coloca os tubos na centrífuga e coloca as plaquetas são ativadas e elas começam a liberar os fatores de crescimento e citocinas pró-inflamatórias nesta rede de fibrina que será polimerizada, que depois será usada por nós. E nós dispensamos essa parte de baixo, que é a parte das eritrócitos, as células vermelhas. Então, para se fazer a venopunção, vou colocar um videozinho aqui para vocês verem. A necessidade de uma habilitação. Isso é uma resolução 158 de 2015, que eu falei que a gente deve muito ao Leonel de Oliveira e à Moira Leão. A empenho dele junto ao CFO para que nós, dentistas, pudéssemos fazer a venopunção. Né? Você precisa de ter um curso certificado, um curso onde conste que você tem essa habilitação de venopunção, para coleta de sangue, algum certificado, algum diploma, é necessário. No meu caso, obviamente, no meu curso a gente vai dar para os alunos têm, porque sai no diploma deles essa habilitação, e eu, particularmente, óbvio que eu fiz em 2014 a minha habilitação, eu acho, para mim, muito mais confortável o trabalho com uma biomédica no meu consultório. Ela coleta o sangue primeiro, por um motivo óbvio. Ela é rápida, ela faz isso todo dia, 24 horas, e há mais de 20 anos ela faz isso, é muito mais hábil e rápida. Ela coleta,
ela faz o meu protocolo com a centrífuga que eu preconizo, que é a Intraspiegeln da Biohorizon hoje, da Intralock aqui no Brasil, e faz o meu protocolo e obtém as membranas, e obtém a fibrina. Né? Obtém a fibrina e, como você vê, são fibrinas robustas. Né? E eu acho confortável, só por isso. Então, o dentista... Ali em São Paulo tem alguns grupos muito bem organizados, eu vejo no Instagram, lindo, eles levam para os cursos, levam as centrífugas, levam as técnicas, devem ser enfermeiras, técnicas de enfermagem, levam tudo organizado, ensinam os alunos a ver punção. São Paulo tem muito. Aqui no Rio tem algumas pessoas que fazem, inclusive, essa biomédica. Quem for do Rio tiver interesse em saber, o telefone, o contato dessa biomédica, é só me ligar. Então, você vai para a centrífuga, cada centrífuga tem um protocolo, de acordo com o raio, com a sua força G. Quando você for comprar, você tem que conversar com o expert daquela técnica. Normalmente, as fábricas, o fabricante tem os experts que vão te orientar o que você tem que fazer para você achar quantos minutos as suas RPMs, de acordo com o raio e a força G de cada centrífuga. Cada centrífuga é diferente da outra. Não adianta eu querer fazer o protocolo Chocrum, que tem uma força Z de 200, com a centrífuga da Intraspiegeln, que nós usamos a força G de 400. Você tem que saber, é isso que eu vou fazer, quantas RPMs, quantos minutos eu vou fazer para obter a fibrina polimerizada. Essa fibrina polimerizada, ela tem dois caminhos. Parte vai ser picotada, que eu vou mostrar a seguir, e parte vai... Isso é um estojo, vai ser colocado em cima, vai fazer a membrana, que geralmente eu selo o alvéolo, eu fecho o alvéolo. Então, aqui eu coloquei... ela está picotada, já o vidrinho do biomaterial, esse biomaterial é xenógeno. Isso é de acordo com o que você está acostumado, com o que você trabalha bem, o que dá certo para você. O que você... Tem pacientes que não querem usar xenógeno, por exemplo. Não, porque xenógeno é de origem animal, geralmente bovino. Ele quer usar um material sintético, e está cheio, o mercado tem um material sintético. Tem a hidroxiapatita sintética, tem a hidroxiapatita com beta-fosfato tricálcico, que é uma excelente mistura também. E tem o xenógeno. Eu gosto muito do xenógeno, eu gosto muito do biomaterial de reabsorção lenta. Apesar, se você fizer essa mistura do beta-fosfato tricálcico com hidroxiapatita, a maior parte é hidroxiapatita e uma parte menor do beta-fosfato tricálcico, porque ele reabsorve mais rapidamente, você também tem uma reabsorção na medida certa. Você tem, quer dizer, uma troca, uma substituição por tecido ósseo. Eu uso bovino há anos, gosto muito, é o que eu mais uso, mas eu mostro todos. Eu quero mostrar todos para vocês, numa outra aula também sobre biomateriais, mostro com meus alunos todos, a gente testa todos. Então, aqui você está fazendo, picotou, pega o biomaterial, coloca junto, e ele vai aglutinar. Porque, eu vou falar por que de aglutinar. Ele vai aglutinar com outro produto que a gente obtém na mesma centrifugação, mas com menos minutos. Não pode polimerizar, é o fibrinogênio líquido, né? Ou IPRF, ID injetável. Você faz esse fibrinogênio solúvel, que o fibrinogênio é solúvel já. Você aglutina este material que você misturou aqui, ó, a fibrina picotada com biomaterial. E isso é o segundo ponto que eu acho interessante e importante do LPRF. Por quê? Porque quem faz implantodontia há muito tempo, e mesmo a periodontia, né, eu faço implante há 23 anos, eu fiz em 1996, em São Paulo, com Wilson Sendic, e fiz o meu mestrado em 2002. Você deve se lembrar, principalmente, de levantamento de seio, você fica... não consegue aglutinar o material e não fica organizado. Fora que
eu estou jogando todo o potencial do fator de crescimento das citocinas pró-inflamatórias da membrana que foi picotada e também do IPRF, do fibrinogênio líquido, duas fontes. Eu estou usando, esse potencial vai ficar aí de 10 a 14 dias jogando no seu enxerto as substâncias, são proteínas esse fator de crescimento, geralmente, e as citocinas, o leucócito, o potencial do leucócito, né, para liberar citocinas pró-inflamatórias, e que vai ter um grande potencial regenerador. Entre esses fatores de crescimento, nós temos um que é o maior, é o mais potente fator pró-vascularização, angiogênico que existe na medicina, que é o fator de crescimento vascular endotelial. Está aí. A plaqueta joga na centrifugação, ela libera no seu grânulo alfa isso. E você obtém, eu deixei uma imagem maior aqui, você vai pegando pedacinhos, dependendo do qual procedimento você está fazendo. Se é um protocolo de preservação do rebordo alveolar, você vai usar menos tubos, e não vai ser um stick bone, a gente chama esse osso de stick bone, esse material que você conseguiu pela fibrina picotada e pelo biomaterial e mais o IPRF, que fica aglutinado, nós chamamos de... Nós, que somos no nosso protocolo do LPRF, chamamos de PRF block. Mas, assim, quase todos os protocolos chamam de stick bone, você já deve ter ouvido falar também. Né? E outro, terceiro ponto. O terceiro ponto eu acho assim, super, hiper importante. Aqui a gente vê um alvéolo, né, que foi extraído, foi regenerado, foi preservado, e eu faço esse selamento desse alvéolo com membrana de PRF. Posso fazer com plug também. Posso fazer com outra coisa? Né? Eu vou colocar essa pergunta lá na caixinha. Posso fazer? Com o que eu posso fazer? Com o que você faz? Posso fazer com mucograft, eu posso fazer com a membrana de colágeno. Tem N produtos que eu posso fazer. Eu estou falando de 3 pontos importantes do LPRF, na preservação do rebordo alveolar pós-extração. Eu acho super importante. A ferida fica aberta. Aqui eu dei, inclusive isso foi no curso, é um caso do curso, usamos um fio de sutura de polipropileno, excelente esse citoplast, mas é um fio caro, a gente às vezes faz por motivos didáticos. Aqui ainda está faltando, não tem a foto com mais um bem aberto, você deixa frouxo. O doutor Nelson Pinto fala muito isso, deixa frouxo para que você possa ter todo o potencial do rebordo alargado, aumentado. Nada de fazer sutura de cicatrização primária, né? Aquela sutura que às vezes faz até um champré. Acho que vocês nem conhecem a turma mais nova champré. Antigamente falava, você extraiu o alvéolo, aperta o alvéolo para fechar primário. Não, hoje é o contrário. Hoje eu quero deixar o rebordo selado, com a proteção selado, mas aberto, ferida aberta, para que eu possa ter um rebordo mais largo, né? Todo o potencial da técnica que eu estou fazendo, que é de preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Você pode usar aqui, eu gosto muito hoje dos fios da Tech Suture, ele tem o nylon, gosto muito do nylon preto 5.0 ou blue 5.0. A Tech Suture é excelente também, não precisa necessariamente de usar um fio dessa magnitude que a gente usa didaticamente, que é um fio mais caro, né? Citoplast. Em 15 dias, olha o potencial disso, olha o terceiro ponto. O terceiro ponto cai de encontro a um trabalho recente do grupo da UF, que eu até fiz uma live, vocês procurem aqui, falamos muito sobre esse artigo, do grupo do professor Mourão, da professora Mônica Calazans, Rafael Coutinho, foi uma aluna de doutorado, não sei se foi de doutorado ou mestrado, a Madeleine, e o grupo da UF, aonde eles fizeram um trabalho robusto
que entra no meu terceiro ponto, que o LPRF promove um pós-cirúrgico muito confortável, com muito menos dor. E a cicatrização dos tecidos moles é fantástica. Eu não preciso nem te falar, né? Aqui basta eu mostrar a imagem. Essa imagem imediatamente agora, e 15 dias, e 30 dias. E 30 dias. Foi um caso feito na faculdade, essa paciente já deve estar com implante, eu não tenho aqui o implante, eu quero recolher, porque isso aqui deve ter ficado lindo, mas o que nos interessa agora é o terceiro ponto, essa cicatrização dos tecidos moles promovida pelo LPRF. E o pós-cirúrgico muito confortável. Então, é uma coisa a ser conversada com o paciente quando você faz a preservação do rebordo alveolar com o LPRF. Ele é previsível, ele é seguro, você vai ter um pós-cirúrgico super confortável. Não é que não tenha com o outro, mas ele ajuda muito. É o meu terceiro ponto dele. O primeiro, inerente a todos, é o planejamento, a tomografia, uma extração atraumática. Após a extração, eu quero isso aqui. Ó. Eu quero isso aqui. Eu não quero deixar sem a papila. É sem retalho, gente. É flapless, que a literatura fala flapless. É sem retalho. Eu não posso alargar esse retalho, eu tenho que fazer atraumaticamente para que fique tecido em volta do alvéolo. Eu não mexa no periósteo com o retalho. O retalho é a outra grande fonte. A primeira eu já perdi, que é o ligamento periodontal. Ainda vou perder a grande fábrica de células, que é o periósteo, se eu chegar aqui e fizer um retalho. Não, eu não vou perder. Eu não preciso de perder. Você pode fazer uma hemissecção, tirar uma raiz, tirar outra. Aqui a raiz era uma raiz que não tinha uma furca muito apropriada, porque às vezes a gente instala implante imediato também, que é também uma maneira de você preservar o alvéolo pós-extração. Dá para instalar implante, quem é implantodontista vai instalar. Quem não é implantodontista, o clínico geral, ele vai preservar. Só não pode extrair e não fazer nada, não regenerar. Regenera aí. Eu falei fiz várias lives com regenera aí, por favor. Preserva regenerando no sentido de você colocar um biomaterial, né? Então, em 15 dias, olha o fechamento. Em 30 dias, eu já estou nessa magnitude aqui. Então, realmente, eu vou aqui mostrar para vocês algumas tomografias para a gente ver que todos foram feitos com PRF. Por que muita... Deixa eu tirar eu daqui, né? Para vocês verem. Por que eu não podia fazer aqui? Olha, eu estava na cara do gol do Mentoniano, não é verdade? Esse dente está partido, nitidamente partido. Fizemos a regeneração do rebote e olha a magnitude que eu tenho agora desse rebote. Eu pus que uma altura de 12,47 até preservando uns 2 milímetros ou mais para o Mentoniano, eu não sei como é que está isso aqui, né? Melhor. Eu posso pôr um implante tranquilamente, quem quiser pôr 2 milímetros infraósseo, 10 milímetros. Eu tenho mais na cervical 8,32 e tenho 9 alguma coisa no meio. Eu posso pôr um implante, se eu quiser, robusto, depois que eu fizer a preservação. Entenderam por que muitas vezes tem que ser preservação? Tem que ser preservação porque não tinha como. Você tem que fazer, primeiro, preservação, porque deve preservar o clínico geral. Segundo, o implantodontista, muitas vezes, ele parte para a preservação primeiro. Preservação do rebordo alveolar, para depois ele fazer o implante. Ou, algumas vezes, ele vem para cá, ó, nesse caso. Isso aqui, esse posicionamento sagital da raiz é muito comum. É muito comum. A classificação do Joseph Kahn. Isso aqui é o tipo 1. Você pode instalar o implante no posicionamento tridimensional mais adequado. Você não vai instalar o implante na direção da raiz. Tá? Proteticamente guiada. Aqui até a gente colocou, quando foi fazer uma tomografia final, nós colocamos o guia para ver que está realmente
proteticamente guiada. E você vê que aqui está o rebordo original e aqui foi o quê? A regeneração, a preservação. Né? Preenchemos o gap fazendo uma preservação. Fill the gap. Fizemos o preenchimento desse gap com biomaterial e LPRF. Esse caso aqui é muito interessante também, porque você vê o quanto não tinha nenhum osso aqui na palatina, tinha esse paciente já tinha fístula, você vê que não tinha osso aqui. A gente poderia pensar num implante imediato, sim, mas a gente não achou conveniente. Olha a regeneração na sua magnitude. Preservou o alvéolo totalmente. Então, você, clínico geral, olhando essas imagens, você está vendo uma técnica que você não pode deixar de fazer no seu consultório. Você vai abrir um leque no seu consultório. Ok? Deixa eu dar uma... Isso. Você faz exodontia simples em 2021? Essa é uma pergunta de uma outra live que eu fiz, mas achei muito conveniente aqui. Saiba as razões pelas quais isso já não é mais admissível. Isso não é mais admissível. Deixa eu voltar aqui, né, gente? Não é mais admissível. Você já sabe. Você aponta o seu celular, eu vou tirar. Vou ter que tirar de novo, senão vocês não vão conseguir fazer isso. Aponta o seu celular para esse QR Code e baixe. Vocês vão entrar no guia completo do 6 em 1 da odontologia, preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Eu vou deixar aqui também, em todos os lugares, no Facebook, no YouTube e no Instagram, eu vou deixar também o link da nossa página, onde tem todas as informações que você precisa saber sobre o 6 em 1 da odontologia. Mas estou deixando aqui para vocês apontarem seu celular, se vocês não estiverem vendo no celular. Mas depois vocês podem ver de novo no computador e pega o celular, porque vai vir um e-book, vai vir um guia completo do 6 em 1 em odontologia. Vou voltar, hein? Saudade de vocês. Vou voltar. Então, gente, eu acho que eu dei razões de sobra para vocês entenderem o protocolo de preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Acho inadmissível nos dias de hoje que alguém... Pode ser que ele nunca ouviu falar, um estudante que esteja vendo aqui, um recém-formado, mas um dentista com mais anos de estrada, né? Vai lá, eu tiro o dente, depois ele volta, eu resolvo o que eu faço. Mas eu resolvo o que eu faço pode trazer muito inconveniente para o seu paciente e para você. Você pode perder esse paciente. O paciente vai chegar, eu quero fazer um implante, eu não tenho osso, eu vou para o especialista. E isso é um papel interessante, porque as extrações chegam muito no clínico geral. O clínico geral, o que faz a dentística, a prótese, chega nele. A primeira coisa que ele vai é ver o dente. E ele pode ser muito bem orientado. Eu faço um convite aqui para vocês também, para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, né? Quem nunca não conhece, ou que conhece, mas não faz, ou mesmo principalmente esses, que não fazem protocolo, o 6 em 1 da odontologia, o protocolo de preservação do rebordo alveolar. Esse vídeo é um vídeo meu que está em todas as minhas mídias, está também na minha página, né? Vou deixar o link aqui para vocês acessarem. É um convite, uma aula convite que vocês não vão gastar nada, não é para gastar nada, não é para comprar nada, é simplesmente para conversarmos, para eu ver as necessidades de vocês. O que vocês querem, o que vocês sabem sobre isso, o que vocês precisam saber. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, ou não faz o 6 em 1 da odontologia, a preservação do rebordo alveolar pós-extrações. E fora isso, por favor, mandem direct, mandem mensagens para mim, se tiver alguma dúvida do que eu falei, alguma sugestão, né, das próximas vídeos ou lives, eu estou aberta, eu tenho maior prazer em ajudar vocês todos.
Um beijo para vocês.